Graça e paz, igreja. Amém. Vocês já viram aí como o pastor Eudaldo está contente, radiante. Não que ele não seja contente, mas ele me contou um segredo. Eu posso contar o segredo? Ele disse que a irmã Balbina está voltando terça-feira. Ele está assim, todo radiante. Todo radiante. Ela está em São Paulo, né? Está retornando na terça-feira. Aí você já viu o brilho nos olhos desse varão, né? E a alegria em nome de Jesus, porque a alegria do Senhor é resultado da esperança que se renova em nosso coração. Graças a Deus por isso, né? E nessa noite nós temos uma oportunidade de celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor nos traz exatamente esta lembrança. Porque nós estamos celebrando a vida em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós temos esperança. E trabalhando em cima desse tema de missões estaduais, onde nós vamos falar nessa noite, mais uma vez, sobre o caminho, a verdade e a vida. Eu vou pedir a Yasmin que coloque ali João 14, do verso 1 até o verso de número 6. Verso 1 até o verso de número 6. E nós vamos ler este texto, do verso 1 até o verso 6. Se alguém tiver a memória apurada, vai lembrar que no domingo à noite, o pastor Belito, ele utilizou esse texto. E nós vamos estar utilizando esse texto, procurando de uma forma bastante didática, trazer aqui a figura do caminho, da verdade e da vida. Já estamos ali, né? Então eu vou fazer aqui um exercício com a igreja do Senhor. Primeiro nós vamos nos colocar de pé, que vocês vão ficar alguns minutos sentados. E aí eu vou pedir o seguinte: nós temos aí alguns versos, não é? Até o de número 6. Então, quem vai começar lendo são as mulheres. Verso de número 1, vão começar lendo. Depois o verso de número 2, os homens, os varões. Agora, se não ler bonito, vai ter que ler novamente. Tá fechado? Pode deixar com vocês. E aí, varões galileus, varões de Camaçari, se preparem, porque as mulheres vão caprichar. Tá certo? Então vamos lá. Mulheres, vocês vão ler o primeiro, os homens o segundo, depois as mulheres o terceiro, e sucessivamente até o de número 6. Fechado? Então vamos lá? Mulheres. Os homens, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Mulheres. Homens, mas vós sabeis que onde vou e conheceis o caminho. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Agora toda a igreja vai dizer
O verso de número 6, em bom som e alta voz. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Podem sentar. Graças a Deus por isso. Nosso Deus e Pai, usa a Tua palavra para que cada coração perceba a grandiosidade do Teu caminho, a verdade e a vida que o Senhor nos apresenta. Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto aí marcante. Quem não conhece esse texto, já pelo menos ouviu aí falar alguma coisa sobre ele. É um texto bastante conhecido, muito conhecido esse texto. Tá certo? E eu quero destacar aqui que esse texto, ele é uma declaração de autoridade. A autoridade. Quando nós ouvimos aí nesse texto, Jesus falando, e eu quero salientar alguma coisa aqui muito importante. Na Bíblia, Deus está sempre usando homens. Deus está sempre trazendo uma mensagem para os homens. Mas quando eu pego um texto como esse, João 14, verso 6, ele está dizendo, eu sou o caminho. Quem é que está dizendo? Jesus Cristo. Ou seja, uma palavra de autoridade, de verdade. E aqui eu tenho que dar maior atenção, eu tenho que me debruçar com maior atenção sobre esse texto. Jesus Cristo está dizendo que Ele é uma autoridade que orienta, que dá solução e que dá vida. O texto está trazendo exatamente isso, porque Ele diz que eu sou o caminho, então Ele está te orientando. Eu sou a verdade. Eu não sou qualquer verdade, eu sou a única verdade, eu sou a vida. Ninguém pode viver se a vida não for lhe dada em Cristo Jesus. Mas muitos têm vivido, mas a vida procede do nosso Deus. E tem algumas coisas aqui que eu quero salientar nessa noite. Esses versos que nós lemos, nós encontramos aí algo muito especial. Primeiro, que ele está falando aí com os discípulos. E me parece que no texto, se salvo engano, existe aí um discípulo que não conhece ainda o caminho. Ou parece que tinha dúvida sobre o caminho. Quem é ele? Ele tem uma dúvida. Ele está ali passando, quem sabe, por uma situação de dúvida. E esta palavra vem para a igreja do Senhor, para os discípulos do Senhor e para aqueles que ainda não conhecem o caminho. E eu quero salientar aqui algumas coisas, e eu vou precisar que a igreja me ajude no sermão dessa noite. Eu vou até selecionar aqui um voluntário. Ele já olhou para mim, eu olhei para ele. Um voluntário. Porque é o seguinte, meus irmãos, vamos lá. Quando Adão pecou, Adão ficou distante de Deus. Houve separação. Adão, vem aqui, Adão. Adão está assim meio moderno, mas é um Adão contemporâneo, tá? Adão estava no paraíso, Deus estava todos os dias se encontrando com Adão e conversava com Adão, e não
havia separação, porque eram... Não quer abraçar Deus, não? Eles andavam juntos, eles caminhavam juntos, mas aconteceu algo que fez com que Adão se distanciasse de Deus. E aí Adão pecou. E o que aconteceu? Adão foi se distanciando, foi se distanciando, foi se distanciando. Mas fica aí, viu, Adão? Daqui a pouco eu vou requisitar você novamente. O que eu quero dizer com isso? Hoje, cada vez mais, as pessoas estão longe de Deus. Cada vez mais longe de Deus. Quando Adão pecou, ele se distanciou de Deus. Hoje tem pessoas que nascem longe de Deus, que vivem longe de Deus, que vão para a escola longe de Deus, que vão para a faculdade ou para outra instituição longe de Deus. Fazem negócios longe de Deus. Se casam longe de Deus. E o pior de tudo, morrem longe de Deus. A Bíblia diz que Adão foi expulso do jardim do Éden, foi colocado os querubins, para você não entrar mais, viu, Adão? Foi, colocou lá o querubins. Depois que expulsou Adão do paraíso, colocou os querubins para que ele não voltasse. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, verso 24. E aí então eu quero salientar aqui algo muito importante. E se os irmãos me ajudarem, confira aí na palavra de Deus, seja um bereano ou bereana. Se não tem aí, em Gênesis 3, 24, aparece pela primeira vez uma palavra. Que palavra é essa? A palavra é caminho. 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 E eu quero salientar aqui, e quando Adão estava no paraíso, vem cá, Adão. Eles estavam aqui, um ao lado do outro. Não precisava de caminho, porque eles estavam juntos, eles estavam ali, ombro a ombro, e conversavam. E aí, Adão, como é que foi hoje? Nadou naquele rio lá? E aqueles peixes? Bem? Tudo bem? Ah, rapaz, hoje foi maravilhoso. E Adão conversava, sem nenhum impedimento com Deus. Havia, acima de tudo, uma intimidade de Adão com Deus. Mas aí Adão resolveu ir embora. Quando a gente vive diariamente, lado a lado, você não precisa de caminho para visitar essa pessoa. Quando você está todo dia com essa pessoa, e aqui quem é casado sabe muito bem disso, não precisa de caminho para você estar na sua casa. Você está ali com sua esposa, o relacionamento de vocês dois, esposo e esposa. É interessante que nós, quando estamos percebendo que a partir do momento que o homem pecou, o homem começou a se afastar. Ele foi se distanciando e começou a perder. Ele começou a perder
a referência. Ele começou a perder intimidade com Deus. Vem cá, Adão. Pode ir embora. Pode ir embora. Vá se distanciando. E Adão foi se distanciando. Se distanciando. Se distanciando. Olha só a distância que existe agora para Deus e Adão. O que é que Adão fez? Foi se distanciando cada vez mais. Aí então, Adão perdeu aquela intimidade que ele tinha com Deus. Perdeu a intimidade. Ele não conseguia mais ter essa intimidade com Deus. E aí então, Deus vai preparar um caminho para Adão. Vai preparar um caminho. E aí veio então Abraão, veio Enoque, veio Noé, veio Isaque, veio Moisés, mas nenhum destes homens era o caminho. Nenhum destes homens era um caminho para Deus. Eles foram importantes no projeto, mas não era o caminho. E a grande tragédia do mundo é estar longe de Deus e não ter o caminho de volta para Deus. É viver do pecado. Mas aí, João 14, 6, encontra a solução. Aí nós encontramos a solução. Qual é a solução? Jesus é o caminho. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Vocês vão me ajudar nesse sermão. Interessante que Adão não é? Adão não existe mais. Eu usei aqui o exemplo ali daquela figura impoluta do Binho como Adão, mas Adão não existe mais. Mas nós somos a descendência de Adão. Assim como Adão, nós começamos a nos distanciar cada vez mais de Deus, seguindo um outro caminho. E aí vem a decadência. E a humanidade está em decadência. A humanidade está perdida. Às vezes as pessoas falam, está faltando isso na humanidade, está faltando aquilo, e está faltando Deus no coração dos homens. Está faltando arrependimento e se voltar para Deus, porque uma nação abençoada é uma nação que confia em Deus. E a corrupção, o pecado, a violência, tudo é resultado de que o homem se separando cada vez mais de Deus, perdendo a noção do que Deus é para a humanidade. Mas Jesus Cristo diz, eu sei, o Adão, presta atenção Adão, eu sei que você está longe, eu sei que você está longe, mas eu sou o caminho, Adão. E aqui eu estou falando para a humanidade. A humanidade pode pensar que Deus está longe, mas o Senhor é o caminho. O Senhor é a verdade. E eu afirmo que não é nenhuma religião. E aqui eu vou pedir que a igreja me ajude. Olha só, vocês vão repetir. Jesus faz. Tá certo? Tá compreendido? Tá certo? Então, o que nenhuma religião pode fazer? O que nenhuma filosofia pode fazer? Muito bem. O que nenhuma igreja pode fazer? Muito bem. O que nenhum papa pode fazer? Amém. O que nenhum pastor pode fazer? Jesus faz. O que nenhuma fortuna pode fazer? Jesus faz. Que nenhuma inteligência, por mais inteligente que você seja,
Jesus faz, porque Ele é o caminho. Então eu digo a você, amigo visitante, você que ainda não aceitou esse caminho, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E aí é interessante isso, porque quanto mais distante de Deus o homem se corrói, o homem se corrompe. E eu estou vendo aqui agora Adão bem distante. E Adão quer se aproximar. Venha se aproximando, Adão. Venha se aproximando. Mas Adão está fraco porque ele não tem forças. Ele se corrompeu e ele está com vergonha de voltar. E ele se esconde todos os dias. E Adão para diante de Deus. E aí tem uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo, que diz: eu sou o caminho. E aí o que ele faz? Ele vai em direção a Adão e pega na mão de Adão e traz Adão para fazer o quê? A apresentar ao Pai. Porque ele não conhece mais o Pai, ele perdeu intimidade com o Pai. Mas Jesus Cristo pega na mão de toda a humanidade que quer aceitar o caminho e leva até o Pai. Esta é a realidade da palavra de Deus. Ele é o caminho. Obrigado, Adão. Aceite esse caminho. Jesus pega na tua mão. Jesus leva o pecador até o Pai, porque Ele é o caminho. E Jesus não é apenas uma questão que nos traz uma questão de simplesmente estarmos errados. Jesus não traz só isso, mas de estarmos perdidos. Estamos perdidos, porque o pecado vai nos distanciando, o pecado vai nos tirando o prazer de estar na presença de Deus. E aí então nós fomos perdendo também a noção de distância, perdendo cada vez mais a noção de distância. Aí o homem não sabe voltar para Deus. Mas aí Jesus inaugura um novo caminho. Ele inaugura esse novo caminho, porque lá no jardim do Éden o diabo confundiu o homem. Mas Jesus resolve isso, porque existem vários caminhos e a cabeça do homem fica confusa, porque Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. O caminho é o único, não existe outro. Esse caminho não é uma instituição, esse caminho não é uma estrada, Adão. Esse caminho é a vida, é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele está vivo, e nessa noite estamos aqui celebrando isso, porque Jesus Cristo vive. Esse caminho é vivo e eficaz, e poderoso para libertar aqueles que estão oprimidos. Interessante é o seguinte: se esse caminho que nós estamos ouvindo falar a partir da palavra de Deus, e muitos têm vivido nesse caminho, eu digo a você, se você está no caminho, se segure nesse único caminho. Não desista jamais desse caminho. Se o caminho fosse a igreja, só existiria uma igreja verdadeira. Mas o caminho não é uma igreja. O caminho é Jesus. E só existe um Cristo, só existe um Salvador. E eu quero dizer o seguinte: que as marcas da cruz não estão nas mãos de Paulo. Por quê? Porque Paulo é um baluarte no Novo Testamento. Cartas escritas por Paulo, mas as marcas dos pregos,
As marcas da cruz não estão nas mãos nem no corpo de Paulo, estão nas mãos e no corpo de Cristo. Porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o caminho. E que tipo de caminho é esse? É um caminho puro, é o único caminho, é um caminho perfeito, é um caminho seguro, é um caminho eterno, é um caminho incomparável, é o meu caminho, é o seu caminho. Nós precisamos pensar nisso. E se estamos no caminho, do caminho nós não vamos sair, viu, Adão? Se estamos no caminho nós não vamos sair. Nós não vamos nos afastar. E eu quero dizer uma coisa, porque às vezes nós encontramos outros caminhos. E eu quero salientar aqui, eu quero fazer uma pergunta para a igreja, e vocês vão me ajudar. Quando a pessoa está indo numa estrada e entra num atalho, qual a outra palavra que usamos para atalho? Desvio. Desvio. Quando a pessoa sai do caminho e procura um atalho, ela está no desvio. E muitas pessoas, elas saem do caminho. Pega um desvio, e isso aí é muito sério. Porque tem uma coisa, meus irmãos, se a pessoa pegou o desvio, e se ela cair, quem vai levantar ela? Porque você no caminho pode até cair, porque nós somos falhos, mas o Senhor estende a mão e nos levanta no caminho, porque Ele é o caminho. Esta é a realidade, nós precisamos observar isso. Então não permita, em momento algum, que ideias possam trazer diante de você qualquer coisa diferente do caminho que é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, Ele vai até o jardim do Éden, dizer que as 3 tragédias que não só ameaçaram o homem, não só ameaçou a humanidade, né? Ameaçou a humanidade, provocaram uma erosão espiritual com a humanidade. A humanidade está em erosão espiritual. Ele está dizendo o seguinte: essa erosão eu estou solucionando. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E que tragédias são essas do Éden? Primeiro, aparece uma distância entre Deus e o homem. O homem vai se distanciando cada vez mais. Segundo, a cabeça de Adão, a inteligência de Adão deixou de funcionar. Ele não sabia mais sobre o que era verdade e o que era mentira. Ele estava confuso. Ele não sabia mais o que era certo, o que era errado, o que era bom, o que não era bom. Porque o diabo distorce a verdade. E a verdade 99,9% não é verdade, é mentira. O diabo no jardim do Éden confundiu um homem, mas Jesus resolve isso afirmando: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E eu digo uma coisa: Jesus nunca errou, nunca se enganou. Sabe por quê? Porque Ele é a verdade. Meus irmãos, qual é o objetivo dessa mensagem? É para que a nossa fé em Jesus aumente, que a nossa confiança em Jesus se fortaleça, que a nossa dependência em Cristo seja cada vez maior. E a você que ainda não está trilhando esse caminho, que você ainda não conhece a verdade, que a verdade possa te libertar e o caminho possa estar todos os dias na sua frente.
E aqui tem uma coisa: qual é a grande diferença entre verdade e mentira? Aí você, não, verdade é verdade, mentira é mentira. Mas não é isso. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A mentira, ela escraviza, ela tortura. Sabia disso? E infelizmente, assim, a mentira é assim. Ela escraviza o homem. Porque uma vez você mentindo, você tem que arranjar outra mentira. E mentira é assim, puxa outra mentira. E outra mentira. É quando você pensar que não, você está falando mentira como se fosse verdade. E eu falo isso porque a mentira tem destruído muitas vidas, muitos casamentos. Porque o sujeito ou a sujeita começa a inventar mentiras. E aí então começa o quê? A desconfiar. E onde há desconfiança, não há verdade. Não há verdade. Isso é uma grande realidade na vida. Se você não quer ser torturado pela mentira, confesse. Resolva o problema da mentira com a verdade. E eu digo para vocês, nunca se afaste de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é a verdade. E a verdade nunca se afasta de você. Porque a verdade é Jesus Cristo. Se a mentira lhe atrapalha, confesse e fique livre de verdade. Confesse e deixe ela te libertar. E quem liberta é a verdade. Nós estamos passando por um período de grande mentira no mundo. Quantas mentiras são contadas diariamente e as pessoas acreditam? É só você ligar aí a TV que você vê. Você começa a acreditar numa coisa, daqui a pouco é tudo mentira. Não é bem assim. E se constrói uma verdade, e hoje se diz o quê? Uma narrativa cheia de mentira. Cheia de mentira. É as fake news. E aí você vê como inventa um nome bonito para mentira. Todo mundo sabe agora falar fake news. E faz um bico, faz um negócio para quê? Falar de mentira, gente. Mentira é mentira. Mentira é do diabo. E a gente está seguindo que caminho? Se é o caminho da verdade. Nós não temos pacto com a mentira. Nós temos pacto com a verdade. Porque a liberdade liberta. Você lembra de Nicodemos? Nicodemos vai à noite procurar saber. E Jesus Cristo conta a história para ele. E diz: Senhor, então eu tenho que entrar no ventre da minha mãe. E aquele homem foi liberto, porque ele descobriu acima de tudo a verdade. E eu quero trazer o seguinte: Jesus solucionou o problema da distância entre o pecado, o pecador se distanciando de Deus. Ele abre um caminho. Resolveu-se o problema. Jesus soluciona o problema do engano, da mentira, restabelecendo a verdade. Porque Jesus não é uma variante da verdade. Jesus é a própria verdade. Jesus morreu e ressuscitou para manter os seus seguidores na plenitude da verdade. E eu digo mais uma coisa: o problema do caminho e da verdade já foram resolvidos, mas existe um problema que precisa ser resolvido. Um problema precisa ser resolvido. Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 17. Certamente no dia que você pecar, morrerá. Vejam aí, consultem aí. Veja se não é isso. O que
que é que acontece? O pior de tudo. Sabe por quê? Porque o homem não foi criado para morrer. Não foi criado para morrer. E Deus fala isso para o homem. O homem nasceu para viver, mas ele foi ameaçado de morrer. Como eu disse, o problema do caminho está resolvido, o problema da verdade está resolvido, mas o problema da vida é difícil de resolver. A Bíblia diz que aos homens e mulheres estão condenados a morrer uma vez. E agora? Um problema. Eu quero te dizer, meus irmãos, amigos, ouvintes, que existe solução. Até para a morte tem solução. Se morreu não tem mais solução, né? Mas a gente em vida pode resolver o problema da morte. Porque Cristo é o Senhor da vida. E a palavra que eu quero trazer para a igreja nesse momento é a palavra chamada ressurreição. Nosso Deus ressuscitou. O problema da vida está resolvido, igreja do Senhor. O problema da vida está resolvido, porque Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar, para nunca mais morrer. Para nunca mais morrer. O filho da viúva de Naim morreu. E ele volta à vida. Não é isso? Lázaro morreu, voltou à vida, mas morreu. E eu digo para vocês uma coisa: Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e com Ele temos a vida eterna. Por quê? Porque Jesus é o único que pode nos dar a vida eterna. Ninguém outro pode dar a vida eterna, só Jesus Cristo, nosso Senhor. Ninguém pode tomá-la também. Sabia disso? Por quê? Porque o Senhor nos reveste e a morte não tem poder sobre nós. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Paulo fala sobre isso. E Jesus Cristo é o nosso Deus. E Ele é o caminho, Ele é a verdade. E Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nessa noite nós estamos aqui diante dessa mesa, celebrando o quê? A vida. Por quê? Porque quando nós celebramos a vida, a ceia, a vida vem e se apresenta e diz: olha, o Senhor Jesus deu o seu sangue para nos dar a vida eterna. Jesus Cristo deu a sua vida para termos vida eterna. Jesus restaurou e abriu um novo caminho. Não é esse caminho, não é uma estrada que eu estou falando. Eu estou falando de um caminho que o sangue de Jesus abriu. Por quê? Porque Jesus Cristo restaurou aquilo que nenhum homem podia restaurar: a vida. E essa vida que Ele nos dá não é uma vida qualquer. Diz a palavra de Deus que nós ressuscitaremos, como Cristo ressuscitou. E eu digo mais: não teremos mais esse corpo. Porque o Senhor vai nos dar um novo corpo. E nós estamos aqui diante dessa mesa celebrando exatamente isso. Celebrando a vida em Cristo Jesus, porque ela é uma nova vida.
Ah, pastor, mas temos que enfrentar várias lutas ainda nessa vida. Temos. Nesse mundo tereis aflições, mas o Senhor nos dá bom ânimo todos os dias, para continuar no vivo e eterno caminho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, nossa esperança. Então, nesse momento eu quero que vocês baixem a cabeça, ore a Deus, a fim de que o Espírito de Deus esteja nos corações, acima de tudo consolando, informando que existe um vivo caminho. E eu quero perguntar agora, para aqueles que ainda não aceitaram o caminho, vocês entenderam a mensagem? Vocês entenderam que existe um caminho, que o caminho é Jesus? Vocês entenderam que existe uma verdade diante de tanta mentira nessa sociedade, e a verdade é Jesus Cristo? E você entende no seu coração que existe vida em Cristo Jesus? Enquanto você está aí respondendo esta pergunta, eu quero chamar a Luísa aqui, ela vai cantar nesse momento. Porque o sangue de Jesus é salvador. O sangue de Jesus nos marca. O sangue de Jesus nos restaura. Ele nos lava. Porque ninguém podia se aproximar. Porque havia uma distância. Havia uma mancha, havia o pecado, mas Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade. E é Ele, somente Ele, com o seu sangue, que pode nos restaurar, nos salvar, nos libertar da condenação eterna. Baixe sua cabeça, ore a Deus. Você com certeza tem algum embate que você está travando na sua vida, na vida da sua família. Baixe agora a sua cabeça, coloque diante de Deus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada
o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glórias ao nosso Deus. Você que ouviu essa mensagem e ainda não aceitou o caminho, você que ouviu essa mensagem e quer conhecer a verdade, você quer vida. Eu digo para você, Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E eu pergunto para você nessa noite, você tem vida eterna em Jesus Cristo? É uma pergunta que nós precisamos responder, porque amanhã é um novo dia. Eu não sei o dia de amanhã, mas com Cristo, a palavra de Deus diz que Ele é aquele que nos restaura, Ele abre um novo caminho, e caminho para a vida eterna. Jesus Cristo tem a vida. Aceite a vida que Jesus Cristo está lhe dando nessa noite.